Let's go, girls. E aí, gente, eu sou o Diego. Eu sou a Flávia e nós somos... O Odisseia, amor. Estamos fazendo uma Odisseia na Irlanda, na Europa, na vida. Com certeza. Amor, chegou um envelope pra mim, editor. Coloca o envelope aí. Que envelope que é esse? Claro que você já sabe, tá no título do vídeo. Saiu o meu Stamp for da Irlanda. Acabou! É tetra! Mano, foi um dia muito da hora. Infelizmente, entre aspas, a Flávia não tava quando chegou. Eu estava sozinho em casa e a gente já tinha aplicado, já tava esperando, já tinha feito o formulário, tudo. E chegou o meu... Deixa eu cobrir aqui pra vocês não copiarem os meus dados. Eu tenho um documentinho. A gente comemora muito, porque foi muito esperado, muito aguardado. Acho que depois da cidadania, o que mais a gente queria era esse Stamp for. A gente tem 3 fases na nossa mudança. A primeira fase foi a cidadania da Flávia. A segunda fase é eu poder estar legalmente com ela em qualquer país que ela esteja. E a nossa terceira fase, que é pra onde a gente vai agora, que é trazer o nosso gato pra cá, o nosso pet. Então a gente vai ter até assunto falando sobre isso. A gente já cumpriu 2 desses nossos objetivos e a gente tá seguindo pro nosso terceiro agora. Mas a questão é, é da hora. Nossa, fiquei aqui em casa emocionado de tipo, caralho, finalmente posso morar em paz num lugar, posso fazer o que eu quero, o que eu quiser eu posso fazer desde que eu não esteja cometendo um crime. Porque eu também, tenho que seguir regras, eu também tenho que seguir obrigações. O que não vem ao caso, porque simplesmente por ser um bom cidadão, trabalhador e viver a vida, você vai fazer isso. Mas, é libertador Com poder certeza. receber os documentos. A Flávia recebeu isso lá na Itália e a gente comemorou pra caramba, ficou muito contente. A gente foi pra casa e ficou bobo, assim, de tipo, agora a gente pode. Realmente, nossa, bobo. E aí, quando eu recebi a carta que eu olhei, eu falei, nossa, só tinha isso pra receber, não tem como ser outra coisa. Na hora que eu abri, eu já abri sabendo o que era, eu olhei e falei, nossa, mano, que da hora, velho. Que legal, sabe? Tá lá escrito Stamp for. Uau, é sensacional, mano. Nós vimos alguns conteúdos falando sobre o Stamp for, sobre como tirar, né, na internet, mas não era nada muito aprofundado, não era uma coisa tipo, isso pode acontecer comigo. Então a gente falou, vamos resolver isso. Vamos falar aqui como que foi dar a entrada, como que foi todo o processo, porque você tem que preencher coisas, você tem que preencher planilhas, você tem que preencher formulários. P-R-E... mexilhões. Você tem que responder perguntas, você tem que ir na imigração. Não é um negócio tão rápido. Muito pelo contrário. Demorou um pouquinho, né, amor? Toma seu tempo e o vídeo vai ficar longo, infelizmente, desculpa aí, mas se você precisa dessa informação, já dá o like já agora pra você não esquecer depois, porque geralmente você vai falar, eu tô com dúvida só nisso, aí você assiste só o vídeo nesse pedaço onde tá a sua dúvida e depois vai embora. Eu te ajudei e você não me ajuda? E aí, cadê a troca? Dá um like, se inscreve no canal e continua com a gente pra gente poder passar isso pra vocês. Inclusive, eu já fiz, só não lancei ainda um vídeo sobre como preencher o formulário, dizendo ali pra vocês como foi o nosso preenchimento, o que foi que eu coloquei. Claro que eu não coloquei os meus dados, não espere por isso, né? Mas eu também não sou rico, então se você tiver os meus dados, você no máximo vai conseguir um financiamento na Boticário. Talvez. Mas é pra desmistificar. Então, vamos lá. Primeira coisa, amor. O que foi necessário quando a gente chegou aqui para poder já dar o primeiro passo para poder preencher o formulário? Primeira coisa que você teve que fazer quando chegou, e a gente ia preencher o formulário não por recursos próprios, a gente não ia preencher por não trabalhador e por outras razões que tem lá no formulário. O nosso era por o cidadão europeu estar aqui pagando imposto e vivendo aqui. Então, entrando na Irlanda, a gente teve primeiramente o carimbo. É bom explicar, não fale que você venha como turista, fala que você vai morar aqui, que você quer dar a entrada. Isso. Aí ele vai preencher pra você, colocar um númerozinho lá. Esse númerozinho é muito importante pra você dar continuidade.
Então, o que foi importante? A gente colocou o pé aqui, minha cabeça já ferveu porque eu precisava trabalhar. Eu arrumei trabalho em 24 horas. 24 horas eu já estava empregada para dar entrada no meu famoso PPS. O PPS, ele funciona como um CPF aqui na Irlanda. O que acontece? Você começa a trabalhar, você pode trabalhar sem ele, você precisa de um motivo para tirar o PPS. E um dos motivos é você estar trabalhando. Eu entrei no trabalho, o trabalho me dá uma cartinha falando onde eu moro, que eu trabalho lá e que eles podem ligar se eu tiver alguma dúvida para poder tirar o documento. Inclusive, essa carta do PPS, ela já é utilizada não exatamente para o PPS, porque para entrar no formulário, para preencher, você não precisa ter o PPS. A gente preencheu o formulário sem o PPS da Flávia e, é claro, sem o meu, porque eu não estava estudando, eu não tinha vínculo nenhum ainda com o país, então eu não tinha. Então, eu preciso esperar o PPS para poder preencher o formulário? Não precisa, você pode preencher sem e depois você atualiza eles com a informação quando você tiver o PPS. O que você vai precisar é uma carta do empregador dizendo que você está trabalhando lá. Só que essa carta serve tanto para o PPS quanto para a imigração, para você poder fazer a aplicação do formulário, dizendo que você está aqui pagando imposto e morando junto com o seu cônjuge. Então a gente já usou essa carta tanto para aplicar o PPS da Flávia, quanto para mostrar para a imigração que a gente já estava aqui seguindo com algumas das coisas, né? Segunda coisa, depois de arrumar um emprego que eles querem, é a comprovação de que você está trabalhando e ganhando alguma coisa. Exatamente. Certo? Então, além da carta, eu também tive que mandar os comprovantes de pagamento, que eu estou sendo remunerada. Nossa, remunerada. Que eu estou sendo remunerada. Eu estou sendo remunerada. Vamos falar isso. Em euros! Rica! Que eu sou rica! Tava me bancando esse tempo todo aí. Sim, você tem que juntar a primeira coisa, né? Você tem que ter um trabalho. Segunda coisa, você tem que ter os seus payslips. Eles pedem pelo menos 3, mas se você não tiver 3, manda o que tem. Manda, só abre o processo lá com eles lá, para que eles te deem um número de identificação do seu processo. Processo que eu digo de aplicação de visto, tá? Não processo judicial. Com os payslips, aí a gente tava carta do trabalho, payslips na mão, e aí precisava de comprovante de endereço. Comprovante de endereço. Comprovante de endereço. Aqui na Irlanda tá um pouquinho difícil achar casa, né? Mas no nosso caso, nós temos uma pessoa da família que mora aqui, que foi o nosso landlord nesse período de entrada. Então a gente deu a entrada morando na casa dessa pessoa. E depois quando a gente conseguiu a nossa casinha, alugar o nosso pequeno lar. Nosso larzinho. A gente pegou e atualizou com o contrato, né? A gente pegou e mandou lá para eles mais um envelope, que a gente fala para vocês lá no final, mas é sempre registrado no correio e manda para ele atualizando. Então tem que mandar um comprovante de residência. O que seria esse comprovante de residência? Na verdade, 2. Seria ou uma carta do landlord ou o contrato, mais uma conta. Uma conta porque se você vive aqui, você tem uma conta de internet, uma conta de luz, alguma coisa você tem que ter no seu nome. Sim, você vai ter que ter um vínculo aqui para mostrar para eles que você tá criando vínculos com o país. Eles querem ver isso. Se você tá aqui dizendo que vai viver aqui, cadê seus vínculos, né? Importante saber que se você mora na casa de alguém e você não tá no contrato, você não tá em lugar nenhum, essa pessoa pega o contrato. Vamos lá, por exemplo, no nosso caso, foi o Paul. Paul, obrigado, viu? Gabi, obrigado por ter ajudado a gente mais uma vez. Então, o que precisava? Precisava do documento dele, dizendo que a casa é dele, né? Onde consta o nome dele lá, e uma carta por escrito dele dizendo: Flávia e Diego estão morando comigo aqui, documento e assina, escrito à mão. Inclusive, isso tá dizendo lá no formulário. Se você pegar o formulário fala isso, que você precisa de dizer que a pessoa tá morando lá. E eles aceitam a palavra da pessoa, que inclusive até mais como alguns meios, por exemplo, telefone pré-pago, eles não aceitam, mas é bom você mostrar, porque assim você tá, sabe, tipo, olha, eu tô tentando, o que eu posso fazer é isso, tem aqui. Eles vão dizer, não é 100% válido. Se você der uma carta escrita à mão, assinada pelo dono da casa, falando que ele é o dono e mostrando com um comprovante de que ele é o dono da casa, eles aceitam como comprovante de endereço. Então o nosso comprovante de endereço foi esse. Daí, juntando já essas 4 comprovações... Vai fechar a porta? É isso aí, porque é o barulho da máquina.
Tá, então foi, amor, trabalho, pagamentos, comprovante de endereço e o outro foi Documentos. documentos. Obviamente. Tem que mostrar documentos para eles. Documentos de quem? Os seus documentos, passaporte, importante. O único documento válido, desculpa te interromper, meu, aqui, é o passaporte. É o único documento válido. Tipo, o CNH não vale, a RG, eles não querem nem saber disso. O documento internacional é o passaporte, tá? Então, o meu foi o passaporte. E no meu caso foi ID, como eu não tenho ainda o passaporte europeu, então eu usei ID tranquilamente, pode ser usado, não tem aquela necessidade, meu Deus, eu preciso tirar o passaporte italiano, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Consegue sim. Se você quiser tirar o passaporte italiano, tira. Se você tem esse tempo para usar, usa. Aproveita que você tá lá na Itália, ele sai em 1 mês, 2 meses, o passaporte sai. Se você tem esse tempo, tira, aproveita. A gente não tinha esse tempo, a gente precisava correr, o nosso gato tá lá no Brasil, ele precisa vir para cá logo. Tonico, vem! Vem, gatinho! Meu, dá para aplicar só com a ID e o cara, depois a gente chega nesse assunto, mas ninguém vai te pedir, falar, não, obrigatoriamente tem que ser o passaporte. Não, desmistifica isso, tá escrito no formulário. Passaporte ou documento de identificação do cidadão europeu, válido na União Europeia. E o ID de um cidadão europeu é válido na União Europeia. Fim desse mito. Qual o outro documento que precisa? No nosso caso, a gente é casado. Então, precisa de um documento que comprove o casamento. O que comprova o casamento? A certidão de casamento. E lógico, a certidão de casamento traduzida no inglês, juramentada. Não é simplesmente venha com a certidão que você trouxe do seu cartório do Brasil. Uhum. A nossa certidão a gente juramentou e apostilou, tá? A gente fez isso lá no Brasil e não tem problema, porque é uma convenção do apostilamento de Haia, não sei o que lá de Haia, que é válido para o mundo inteiro, que comprova. Então não interessa se o cara é do Japão, da China, ele tá lá, ele é um cara juramentado dentro das regras, então é válido, ninguém vai te questionar isso. Ai, não, tem que ser da Irlanda para poder comprovar mais, porque você quer fazer daqui? Faz, beleza? Não quer? Traz do Brasil. A gente pagou em reais lá, parcelei com a empresa que fez a nossa, tá? O link da empresa que fez a tradução de todos os documentos da Flávia tá aí nos comentários para você entrar em contato com eles e cotar. Eu não ganho nada com isso, só para você saber que, tipo, tem um monte de gente que faz esse trampo aí, tá? Traduzir e apostilar da certidão de casamento. A gente precisou comprovar o nosso casamento de algum outro meio, amor? Alguém mais perguntou pra gente? Não. Não, a gente não mostrou certidão de nascimento, porque a gente é casado no civil mesmo. Então, a nossa certidão de casamento fecha isso. Então, se você é casado no civil, não precisa da certidão de nascimento, nem dela, nem a minha. Se a gente quisesse mandar, a gente mandaria. Eles aceitam? Eles aceitam. Eles vão se importar com isso? Não, porque a certidão de casamento já está comprovando o vínculo. A gente também não mostrou para eles nada assim de tipo, quando foi que a gente tirou foto junto no Instagram, vamos mandar, A gente não fez isso. Isso daí, para nosso caso, casado no civil, tudo lá registrado, não precisou. Eles não pediram pra gente, eu não mandei. No vídeo onde eu preencho o formulário, se você não viu, vai lá ver ele também depois. Eu mandei para eles somente esses documentos. Certidão de casamento e aí alguns extratos bancários também a gente mandou, né? Uhum. E assim, um calhamaço de folha assim, ó, que dava desse tamanho assim dentro do envelope, ficou gigantesco, pesado, chegou a pesar quase 500 gramas de papel para poder mandar pro correio. Parece pouco, mas é muita coisa. Sim, a gente mandou comprovante de endereço, mandou extrato bancário dela, mandou extrato bancário meu. Aí ficou faltando papéis ainda. Claro que se você tiver, quanto mais papel, tipo, por exemplo, aqui tem o tax credit, que seria como se fosse o imposto de renda, né? Daqui que é o revenue. E a gente não tinha o da Flávia ainda, a gente não tinha o PPS dela ainda, e a gente mandou sem isso. E aí, o que aconteceu? Umas 2 semanas depois a gente recebeu uma carta, né, amor? Uhum. A gente recebeu uma carta falando que eles aceitavam a gente, né? Tipo... Isso, recebemos a carta com 2 informações. A carta falando que faltavam umas informaçõezinhas do meu trabalho, como eu falei, não tinha documento do Revenue,
e que a gente podia ir na imigração para agendar o dia da entrevista lá, para eles olharem para nossa cara e ver que tá tudo certo. E não é ir na imigração para agendar, é ligar. Tem um número gratuito, hoje mudou. No passado o pessoal ia, batia lá na porta e agendava, ou já fazia lá na hora, já levava os documentos e fazia. Hoje não, hoje eles mudaram todas as coisas de pandemia, virou um telefone, tanto até os estudantes têm que usar esse telefone para ligar lá, agendar, conversar com eles, para poder ver quando tem disponibilidade, para você levar seus documentos também, para eles olharem para vocês e aprovar, né? Então, o que foi o da Flávia que ficou faltando? Eles pediram o PPS dela, a gente não tinha e a gente mandou. Eles só pediram, falou, ó, manda o número do PPS. E eles pediram também um tax credit da Flávia. E eles meio que não aceitaram o nosso comprovante de endereço que estava escrito na carta. A gente mandou daquele jeito, eles não falaram assim, é proibido mandar pra gente isso daqui. Não, eles não fizeram isso, eles só falaram, mande outro comprovante de endereço que vocês tenham no nome dos dois. Foi isso que a gente fez. A gente já tinha alugado a casa, então o que a gente fez? Mandou o contrato de aluguel para eles, mais um calhamaço de página para eles, e junto com o tax credit, porque aí a Flávia ela já tinha dado entrada no PPS, já tinha conseguido o PPS certinho, então já tinha acesso a essas informações, e se não tivesse, a gente não ia mandar, porque não tem. Aí lá ele fala, se você não tiver, escreva um breve relato do porquê que você não tá mandando. Então se a gente não tivesse, a gente escreveria para eles falando, não mando porque não tenho, estou aplicando, tá aqui até o print, você pode printar a tela, imprime, coloca no papel e manda para eles lá, falando, ó, tô aplicando, tô esperando uma resposta do governo com o PPS da Flávia. Então a gente não tinha e eles só pediram depois, quando a gente já tinha na segunda carta, a gente já mandou. E engraçado que nessa segunda carta eu não precisei responder ela e esperar para poder agendar com a imigração. Eles já mandaram, no envelope eles mandaram 2 papéis, pedindo esses documentos complementares e falando, entre em contato com esse telefone e agende a sua visita lá. Quando eu poderia ter agendado antes, mas eu não sabia qual era a resposta que a imigração ia me dar. Então a gente ficou esperando a resposta. Quando a resposta veio, eu liguei no telefone e aí o prazo de espera foi 1 mês e 10 dias, exatamente. Do dia que eu liguei, 6 de julho, a gente conseguiu agendar para 16 de agosto. E aí, em 16 de agosto, a gente foi lá na imigração, eles olharam para os nossos papéis, falaram para a Flávia, deixa eu só voltar em uma coisa que ficou faltando, a gente mandou foto nossa também, duas fotos da Flávia e 2 fotos minhas de documento, né? Você imprime aqui, você vai numa cabaninha de foto lá, igual tem no Brasil e tal, e tira foto de documento. E aí... Aqui não é um 3x4, é uma foto de um tamanho, eu não lembro se é 5x5, mas é o tamanho de passaporte da Irlanda, não é nem europeu, da Irlanda. É, um pouco maior, mas é padrão daqui, então se você vai em algum lugar e fala, é a foto pro passaporte, o cara já sabe. Ou se você vai na cabine automática para tirar foto automática, você só seleciona lá, foto de passaporte, e pronto, paga 8, 10 euros, a Flávia pagou 12 porque o cara surrupiou o dinheiro dela. E a gente mandou essas fotos. E daí a gente foi para a imigração no dia 16 de agosto. E quando a gente chegou lá, foi muito tranquilo, né? O cara pegou, olhou para nós dois, virou, pediu meu passaporte. Entreguei o passaporte. Primeiro ele perguntou qual o motivo. Aí eu peguei a carta, porque estava dizendo, leve essa carta. E outra coisa também, leva o e-mail de confirmação, porque quando você agenda para ir na imigração, você recebe um e-mail falando, você tem que ir e leva esse e-mail impresso para você mostrar que você está agendado. Então, a primeira coisa, eu já imprimi esse e-mail, deixei ele impresso. Depois, a outra coisa foi juntar com a carta falando que eu podia ir lá. Então, quando eu cheguei na porta da imigração, o cara já, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, eu tenho um agendamento, tá aqui. O cara olhou e falou, pode entrar. Entramos lá dentro, tem um vídeo da própria imigração irlandesa mostrando como é que é o procedimento e até em português, para poder ajudar você. Tá lá no site deles. O link deve estar aí embaixo, eu devo colocar para você. Chegando lá no atendimento, o cara olhou, eu passei para ele a carta, né? Você passa por baixo aqui do vidrozinho para ele. Ele leu a carta e falou, beleza, você tá aplicando pro Stamp 4. Então, me dá seu passaporte. Passei o passaporte para ele. Agora me dá o passaporte do europeu. Passaporte, ele falou. Quando a gente pegou a ID italiana e passou, ele falou, não, eu quero o passaporte. Ele falou, ela não tem passaporte ainda. Ele, então tudo bem. E pegou a ID da Flávia. Olhou, comparou os dados. Agora eu quero um comprovante de relacionamento de vocês. A gente pegou a certidão de casamento traduzida em inglês, passei para ele. Ele fez assim, com a certidão de nascimento. Pegou daqui, olhou e colocou aqui, nesse tempo. Nesse tempo, ele fez isso. Pum, pum.
E aí ele deu uma checada nos documentos lá, né, no sistema, validou algumas coisas e falou pra Flávia, se você quiser sentar lá fora, você pode sentar lá fora, que a Flávia tava de pé enquanto eu tava sentado de frente pra ele. Aí a Flávia não entendeu muito bem, né? E ele falou, se você quiser. A Flávia já entendeu que ela tinha que ir. Aí eu falei pra ela, não, Flávia, se você quiser, você pode ficar aqui se você quiser. E aí a Flávia ficou. E ele tratou a gente super bem. Eles me deram um papel pra eu escrever endereço e escrever meu número de telefone. E a gente tava ali, tipo, meu Deus, e aí? Foi emocionante. Faltou o número do endereço. Ele falou, A-P-R-E... Oh, mexilhões. Qual o problema? você colocou aqui, mas tá faltando o número. Eu falei, ai, me desculpa, por favor. Ele, não, relaxa, tá tudo bem. Aí eu falei o número pra ele, falei errado o número, a Flávia me corrigiu. Ele falou, Diego, é 8, não 0. Eu falei, nossa, 8 e 0, qual é a loucura? E ele, tranquilo com a gente, anotou certinho, falei pra ele meu telefone. Na hora do telefone me compliquei também, porque eu falei pra ele, desculpa, eu não gravei o telefone daqui ainda. Meu telefone é novo. Aí, não, calma, tá tudo bem, pega aí no seu tempo, pega o seu telefone. A Flávia foi lá e me mostrou meu número. Cidadão europeu, esteja do lado do seu cônjuge, é importante. Esteja, ajuda bastante. E também até prova pra eles que vocês estão ali realmente vinculados, né? Vai saber a interpretação que o cara da imigração pode ter de tipo, vixe, eu falei pra ele ir embora, falei pra ela ir pra lá, ela foi mesmo, nem tá nem aí pra ele que tá aqui. Então, tudo é interpretação, sabe? Eles vão avaliar o nosso perfil, eles estão lá pra ver se a gente é gente do bem, eles estão lá pra ver se a gente vai fazer as coisas certas. Então, você fazendo isso, mostrando, dando a cara a tapa e... Meu, eu tava lá passando um nervosismozinho, porque é normal a gente... Mano, imigração, ferrou, a gente tá acostumado a ser brasileiro sofrido. E aqui é diferente, eles tratam a gente como gente. Isso é da hora. Daí, ele olhou mais uns documentos, fez umas perguntinhas assim bem básicas. Ele não perguntou quando começou o relacionamento, ele não perguntou quando foi que a gente fez isso, quando foi que a gente fez aquilo. Ele não perguntou nada, porque isso a gente respondeu no formulário. E eu tava até preocupado. Eu falei, meu, se ele respondeu... Não lembro qual foi exatamente a data que a gente colocou que se conheceu. A gente chutou um mês lá, próximo de informações que a gente tinha de post. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente vai fazendo as coisas, a gente posta na internet. Tipo, fui no shopping tal dia. Aí esse dia tava lá, Diego e Flávia. Falei, então vamos colocar esse mês aqui, ó. Foi nesse mês que a gente se conheceu. Porque quem lembra o dia que se conhece como amigo? A gente vai lembrar do dia que começou o relacionamento, a gente vai lembrar do dia que começou o noivado. Se você não lembrar, aí você pega e faz assim, ó. É verdade, aí foi esse dia mesmo. Mas esse dia foi do casamento, não do Tá noivado. bom, do casamento. O Facebook está em desuso, mas tudo que você fez antes, nos anos de 2009 até agora, tá lá. Então isso salvou muita gente. O Facebook tá em desuso no Brasil. Aqui o pessoal só usa Facebook. Quase ninguém aqui, cidadão da Europa, usa Instagram. Eles até gostam e tal, mas é outro assunto. Ele não perguntou pra gente, ele só olhou isso, aí eu meio no nervosismo falei o telefone, ele aceitou, beleza, e olhou, falou, ele tava seguindo um script, né, ele tem o passo a passo dele, aí ele olhou e falou, tá, então já, ele até fez isso, né, ele falou, já peguei, aí, agora eu vou carimbar o seu passaporte. Pessoal, eu esqueci de fazer, eu tô aqui editando o vídeo e acabei de perceber que eu não falei no momento ali que o rapaz fez o checklist, né, o senhor que tava fazendo a entrevista com a gente na imigração, checando os nossos documentos, ele falou claramente o seguinte, né, como você está com a cidadã europeia, então você não precisa pagar a taxa para poder emitir o seu visto. Ou seja, além de tudo, você não paga a taxa que seria 300 euros e isso não fica claro em momento nenhum, pelo menos eu não encontrei em nenhum documento, em nada assim que diz exatamente que cônjuge do cidadão europeu não precisa pagar, sabe? Mas chegando lá, o rapaz no checklist, ele fez do jeito que eu falei, e falou, como você tá com a cidadã europeia, você não precisa pagar a taxa do visto. E aí ele pegou meu passaporte e foi lá carimbar, beleza? Continua aí o vídeo. Ele pegou meu passaporte, foi lá pro lado, aí eu falei pra ele, carimbou o passaporte e tal, carimbou o passaporte. Daí ele segurou lá e falou, agora vamos tirar uma foto sua. Daí é essa foto que tá... Coisa mais linda! Linda não é o que dá pra dizer, né? É lindo, meu marido! Vou ter que barrar aí, mas ficou feinha essa foto, preta e branca. E, aí, tipo, ele passou o passaporte de volta, pegou a foto, eu tive que bater as digitais também lá pra ele registrar e uma assinatura. A assinatura é a assinatura que tá aqui, que vem impresso no documento. E aí ele falou algumas informações sobre, tipo, agora você pode trabalhar, você
com esse carimbo, você já pode mostrar para um empregador que você está apto a trabalhar. Daqui 5 a 10 dias você vai receber o seu IRP nesse endereço que você falou. Ele até fez uma piadinha, né? Ele falou, tem certeza que tá certo? Eu falei, não, tá certo, me desculpa, eu tô ainda um pouquinho confuso. Ele, não, tá tudo bem, relaxa. E ele falou, vai chegar seu IRP e você já pode usufruir dos seus direitos. E ele disse exatamente com essas palavras, né? Aproveite a sua nova vida. Enjoy your new life. Enjoy your new life. We applaud them. E foi da hora, a gente saiu de lá bobos, atravessamos a rua ali, porque fica bem de frente pro rio e tal, tipo, dá até uma marejadinha no olho, porque, meu, é da hora, velho. Valeu muito a pena. E o nosso processo todo demorou 2 meses e meio, do dia que a gente entrou até ter o documento carimbado, dizendo que a gente estava apto a trabalhar. 2 meses e meio, já quase 3 meses praticamente. Daí gera uma outra discussão. Vale a pena entrar aqui sem poder trabalhar? Eu, no caso, a Flávia estava trabalhando e eu não, tipo, sem estudar. Porque quando eu entrei aqui, eu não entrei estudando. Eu entrei aqui só com o carimbo de que eu ia aplicar o meu visto. E aí não pode trabalhar. Então fiquei 2 meses e meio sem trabalhar. Eu estava trabalhando ainda para minha empresa no Brasil, só que aqui o dinheiro não vale nada. E eu não estava trabalhando aqui, eu não podia exercer nenhum documento, nenhum trabalho que gere vínculos com imposto, com gere visto com qualquer coisa, vínculo com qualquer coisa, para que eles acreditem que a gente é gente do bem, a gente está esperando o nosso momento. É o que a gente sempre fala, se você vem, venha com uma reserva, porque você vai ter que alugar casa, quando você entra pra cá, quando você começa a trabalhar aqui e você não tem o PPS, venha cobrado uma taxa que 40% do seu salário você não usa, então o salário de uma pessoa só vai ser muito pouco nesse começo. É bom vocês estarem divididos, que nenhuma pessoa, a pessoa que não vai estar trabalhando porque não pode trabalhar, não entre num trabalho corrido, como que é o nome? Quando o trabalho não é Delivery. legal? Mas quando o trabalho não é legal, porque Não- até pra não ser registrado. delivery... Não entre num trabalho não registrado com essas pendências, porque você não vai conseguir dar atenção devida para esses processos saírem com uma fluidez boa, que vai acabar atrasando o seu processo. Então, a pessoa que estiver em casa, estuda, lê bastante, assiste os vídeos da Odisseia Amores, que tá dando a dica para você conseguir passar por esse processo, preencher os formulários, e a pessoa que estiver trabalhando conseguir focar, porque também cansa muito, provavelmente você vai vir, você não vai estar no emprego pica da galáxia, não, você vai trabalhar lavando prato, arrumando cama, limpando banheiro, vai ser assim. E foca que vai dar tudo certo e vai ser num período que parece que vai demorar, que nem 2 meses, parece rapidinho, mas quando você tá na loucura, quando você tá sentindo no teu bolso, no seu cansaço, no seu suor, é um tempo longo. E é estressante, você fica com a cabeça a mil ali, cada dia é um dia, você checa e fala, não teve novidade, vou checar mais tarde pra ver se tem, não tem. Então venha preparado. E preparado como? Com dinheiro, com reserva, com planejamento. Não venha na porra louca. A gente não tá recomendando trabalhar porque não é certo. Se você for fazer, toma cuidado, porque, olha só, tem o ataque aqui dos adolescentes que ataca brasileiro que tá fazendo delivery. Se você tá fazendo delivery, trabalhando, e acontece alguma coisa, e aí dá caso de polícia, você vai ter que dizer pra polícia o que você tava fazendo. Você vai mentir? A polícia vai acabar descobrindo, porque tem câmera em tudo quanto é lugar aqui. E eles pedem o registro das câmeras dos lugares quando acontecem incidentes. E aí ele vai falar, por que você tava trabalhando sendo que você não pode? Daí você já quebrou a boa fé que você tinha com eles de dizer que você era um bom cidadão e estava esperando o seu momento. Dá pra fazer? É outros 500. A gente não fez, a gente passou aperto, a gente passou dificuldade, mas as coisas certas funcionam certo e não precisa de ficar dando jeitinho pras coisas, porque se você tá com planejamento, se você veio preparado, se você tá aplicando as suas coisas, você consegue. A gente ficou com a Flávia trabalhando e eu esperando, porque a gente não queria gastar com o visto de estudante, que ia ter que pagar, curso de estudante que ia pagar, e eu ia trabalhar só 20 horas por semana. Poderia trabalhar mais e tudo? Tem essa discussão aí que vai além, até isso também é outro vídeo que a gente quer fazer, que é o vídeo sobre vale a pena vir pra cá do jeito que a gente veio, ou é melhor aplicar logo para um visto de estudante.
Depois a gente vai até brincar com os gastos que a gente teve para mostrar se vale ou não vale a pena. Importante que a Flávia falou, quando o cidadão chega e começa a trabalhar, o imposto sobre quem não tem PPS é pesado, é 40%. Só que depois, quando você recupera o seu PPS, que sai o seu número, você recebe aquele dinheiro de volta. E isso te dá um alívio do caramba. Só que enquanto você não tem o PPS na mão, e hoje tá demorando 1 mês, 2, talvez 3 meses para sair o PPS. Foi há 84 anos. São 3 meses recebendo a metade do seu salário. Uma semana aqui de trabalho você ganha aproximadamente 400 euros. Então imagina você vivendo por semana com 200 euros, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar comida, tendo que pagar conta, tendo que pagar transporte. Não é fácil. Tenha uma reservinha para poder fazer as coisas certo. Vale a pena e você vai ver no final, porque o processo dá certo, ele funciona e você vai ficar todo bobo quando chega a documentação na tua mão e você fala, finalmente eu posso andar agora. E isso é muito da hora, muito mesmo. Não dá para passar para vocês aqui de uma forma séria, tentando ajudar, sem parecer, tipo, eu vou gravar um vídeo todo bobão aqui e tal. Então, você fica bobão, só que eu fico bobão por trás da câmera. Aqui, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês o quanto vale a pena seguir as coisas certas e o quanto elas funcionam. Beleza? Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Muito provavelmente eu devo ter esquecido de alguma coisa. E se eu esqueci, o que tem que fazer, amor? O quê? Escreve aí nos comentários. Pergunta pra gente, né? Ajuda a gente, é uma troca. Eu te dou uma informação. Se eu esqueci de passar uma informação, sinta-se à vontade. Escreve aqui nos comentários. Quer falar com a gente lá no Instagram? Vai lá no Instagram também, fala com a gente lá. A gente vai te ajudar. Se você deixar sua resposta aqui, é até melhor. A gente prefere que ela fique aqui, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. E a gente já falou. O que acontece se a pessoa vai lá no Instagram, a gente tá na correria trabalhando, agora tá os dois trabalhando aqui, ó. A gente tá gravando esse vídeo e eu tô olhando pro relógio porque eu preciso trabalhar. A Flávia tá de folga, eu não. E aí a gente tá na correria, não tá vendo o Instagram. O Instagram cria um filtro de spam. Se você cair no spam, pode ser que demore um tempo de eu responder. E aqui no YouTube, a gente já fica junto, já de olho. Eu posso responder, a Flávia responde e flui. Então, esquecemos de alguma coisa? Escreve aí. Agradeço você ter acompanhado até aqui. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, tá tudo certo. Tem bastante assunto para sair no canal. E com certeza esse assunto de Stamp4, ele é um mito aí, que tipo, tem muita gente que fala que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter todos os documentos na mão. E é como a gente falou. Não tem, depois você atualiza. E tem todos os documentos lá dizem para você como fazer esse tipo de atualização depois. Beleza? Então, para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já tá, que sem edição ainda tá 30 minutos, eu espero que você tenha assistido até o final. Eu te agradeço. Dá um like e... Se esse vídeo te ajudou, dá um like, ativa o sininho se você quiser saber quando a gente está lançando vídeos novos. Continua com a gente e até o próximo vídeo. Tchau!